Fala pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula e nessa aula a gente vai aprender a usar então os botões de ação das janelas, tá? O que são esses botões de ação? São esses três botões que estão aqui à direita. Toda janela vai trazer esses três botões, tá? Esses três botões servem pra gente maximizar, vamos por ordem, né? Serve para minimizar, maximizar e fechar a janela. Então, o menos é o minimizar, menos, tá? Minimizar. Esse quadradinho é o maximizar, ok? E esse X é o fechar a janela. Beleza. Para que cada um faz, né? Para que cada um serve? O primeiro, o minimizar, ele faz com que a janela suma, tá? Ela fique escondida aqui na barra de tarefas, ó. Então eu tenho aqui o explorador de arquivos aberto e quando eu clico no menos, ele vem, essa janela vem aqui para o explorador de arquivos e fica escondidinha ali, tá? Então eu tenho duas janelas abertas, ó. E quando eu quero abrir novamente essa janela, eu venho em cima dela aqui, passo o cursor do mouse, né? Venho em cima dela e dou um clique. Ela volta a aparecer. Ok? Então eu quero que você faça isso aí agora. Vamos lá. Clique no menos, minimizou, vai lá no explorador de arquivos e dá um clique na janela de novo para ela aparecer. Faça aí, dá um pause e faça esse exercício. Beleza? Depois que você fez, a gente vai então aprender a usar o botão de maximizar. Aqui é interessante, pessoal. Eu quero que você grave bem essas ações aqui, tá? O botão de maximizar, ele tem algumas funções. Várias funções, na verdade, né? Quando a gente clica nele, no quadradinho aqui em cima mesmo, ó, ele expande a janela. Quando a gente clica de novo, ele volta com a janela do tamanho que ela era, tá? Então, maximizar inicialmente é isso. A gente clica para maximizar, ocupa toda a tela, tá? O máximo, tá? Da tela. E depois, quando a gente clica de novo, ele restaura a janela do tamanho que ela era. Mas nota que ele tem algumas outras funções aqui, ó. Quando eu paro o cursor do mouse, aparecem essas caixinhas, tá vendo? Essas caixinhas aqui vão ser interessantes para a gente trabalhar, tá? Por quê? Por exemplo, eu quero dividir a nossa tela, tá? Nós vamos aprender então a dividir a tela com esses botões. Basta a gente clicar aqui, ó, e a janela é dividida, tá vendo? Eu posso colocar uma outra janela aqui, por exemplo, ó, ocupando a outra metade da minha tela, tudo bem? Quando isso ocorre, eu posso também vir aqui, ó, e redimensionar as janelas para um lado e para o outro. Lembra que a gente fez isso, a janela? E a gente consegue fazer isso aqui também, ok? Então vamos lá, mais uma vez, o botão maximizar, quando a gente clica nele, ele maximiza, é o máximo da tela, tá? Então fica na tela totalmente ocupada, né? Mas quando eu paro o cursor do mouse aqui, eu consigo então dividir a minha tela, ó. Não só no meio, né? Mas como também de vários formatos aqui. Por exemplo, eu quero ela bem pequenininha naquele canto aqui, ó, superior, eu consigo colocar, tá vendo? E vou conseguindo, ó, ocupar cada espaço da minha tela com uma janela diferente, ok? Então, é assim que a gente usa o botão maximizar, tá bom, pessoal? Outra coisa, eu consigo também fazer o seguinte, na verdade, dividir essa tela através do arrastar. Ó, eu consigo arrastar essa janela e encostar aqui, ó. E eu consigo dividir a tela também, tá? Então a gente consegue fazer isso dessas duas formas. Beleza, pessoal? Uma última coisa que também envolve aqui, né, o maximizar é o seguinte. Quando eu busco essa janela e começo a arrastar ela, aqui em cima aparece uma barrinha, tá vendo? Ó? Se eu passo o cursor do mouse nessa barrinha, ó, ela faz igual os botões maximizar, beleza? Então eu quero que vocês façam isso aí também. Treinem várias vezes essas posições aqui das janelas, tá bom? E por último, né, o botão fechar, que ele faz exatamente o que ele fala, né? Que é fechar a janela, ok? Então fechamos a janela e é isso aí. Então na próxima aula a gente vai continuar vendo a respeito do explorador de arquivos, tá? E nós vamos aprender então vários macetes aí pra gente trabalhar no nosso computador. Um abraço, até a próxima aula.